Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Support Solution Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá, estamos iniciando mais uma vez o nosso programa semanal Momento Espírita na TV Universitária, Canal 7. Este programa é produzido pela US Intermunicipal de Tupã em parceria com a FEB TV, que é a TV da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos apresentar uma matéria em que o expositor espírita Alberto Almeida falará sobre o tema Aborto e Microcefalia. Esta matéria faz parte do programa Encontro Fraterno da FEB TV. Olá, seja bem-vindo ao programa Encontro Fraterno. Hoje recebendo nosso companheiro Alberto Almeida, que falará sobre o tema o aborto e a microcefalia, diretamente do 33º Congresso Espírita do Estado de Goiás. Fique conosco. Olá Alberto, seja bem-vindo ao programa Encontro Fraterno e hoje nós falaremos sobre um tema um tanto complexo, que é o aborto. E eu gostaria de começar falando com você a respeito da questão da microcefalia. Há muitas pessoas que são contra ou são a favor da microcefalia justamente com o discurso da saúde pública. Eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa questão da microcefalia. Efetivamente, a microcefalia é um desafio do ponto de vista epidemiológico nesses tempos que correm. A exemplo de outras doenças que às vezes sazonalmente estão muito presentes. E no âmbito da saúde pública há que se ter uma atenção bastante rigorosa. Todavia, promover o abortamento dos nascituros que apresentam microcefalia não me parece uma medida higiênica adequada, porque desconsidera de que o ser que está dentro do útero, se ele apresenta alteração, ele é um ser humano e, como tal, ele precisa ter o seu direito inviolável à vida e a sua dignidade preservada. Ele, se tem uma deficiência e detectada, seja o microcéfalo, seja outras patologias que afetam a gravidez e que pode se detectar o diagnóstico da criança alterado, patologia genética, por exemplo, uma síndrome ou uma ausência de um membro, qualquer que seja, penso que do ponto de vista médico, a nossa intervenção deve ser sempre de preservar a vida. Num país que acabou de fazer uma Paralimpíada, onde se respeita o diferente, o deficiente, aquele que está numa condição não tão igual aos ditos normais e que faz o movimento de inclusão, acho que nós estamos na contramão quando queremos tratar a microcefalia interrompendo a gravidez. É um crime contra quem não pode constituir um advogado. Alberto, eu queria que você esclarecesse a respeito desse termo, anencéfalo, né? Porque na sua tradução seria aquele que não possui o cérebro. Mas, por outro lado, essas crianças possuem o cérebro, ela não possui o cérebro em formação. Eu gostaria que você esclarecesse um pouco mais sobre essa questão, tendo em vista que tantas crianças nessa condição vivem durante muitos anos, têm uma vida relativamente normal. Por que há por que as pessoas insistem no aborto anencéfalo? É uma concepção cerebrocêntrica. Quando se coloca e se resume ao cérebro a vida e se detecta que o cérebro está comprometido, tende-se a fazer uma desqualificação da vida. A palavra anencéfalo, ela é uma palavra inadequada porque a pessoa tem o encéfalo, ela não tem uma parte do encéfalo. Quase sempre a calota craniana, os cérebros, portanto, mas tem o tronco cerebral alto, tem vida. A sua capacidade de expressão é que fica comprometida. Essa criança habitualmente vive muito pouco tempo. No olhar do ponto de vista
apenas da ciência que analisa o cérebro como centro da vida, parece uma vida desprezível, é desqualificada e é tomada como inviável hoje na jurisdição brasileira. Todavia, no olhar da ciência espírita, que valoriza o ser diferente e que considera de que o cérebro é uma expressão do espírito e de que aquele ser, aquela criança, tem tronco cerebral alto, tem psiquismo, apenas não pode se expressar, jamais ela poderia ser desconsiderada e poderia sofrer o processo do abortamento. Ela precisaria ser inclusa, ser tratada, porque nessa visão que o Espiritismo nos oferece, o centro da vida não é o cérebro, o centro da vida é a mente, é o psiquismo, é o espírito, que se expressa através do cérebro. O cérebro é como se fosse um violão que tivesse uma corda só, e o musicista não pode tocar toda a música, apenas executa uma parte da pauta musical, mas a vida, porque há um psiquismo ali conectado. E os espíritos se nos esclarecem de que quase sempre uma situação dessa ordem é uma medida de emergência para atender um espírito que delinquiu, quase sempre na área do suicídio, e que tem um novo corpo que ele não consegue formatar adequadamente a possibilidade de um grande recomeço, vivendo 9 meses, mais algum tempo fora do útero materno. E a mãe, o pai, são aqueles que normalmente estão inclusos como coautores do crime que aquele espírito cometeu. E vem, por amor ou pela dor, apoiá-lo no seu processo de reconstituição. Assim sendo, preservar a vida, proteger a vida, assegurar o corpo físico de um espírito, através da neonatologia, dos cuidados paliativos, quando a criança nasce e vive apenas alguns dias, é dever da medicina, que deve manter, no juramento médico hipocrático, o mais alto respeito pela vida humana desde a concepção. E ainda do discurso hipocrático, o médico não pode se valer do seu conhecimento, nem usar nenhuma substância para interromper a vida em função de alguma deficiência ou de alguma alteração orgânica. Penso que os fetos deficientes, eles mereceriam mais atenção e mais cuidado. Se as crianças que são gestadas naturalmente merecem um atendimento neonatológico e obstétrico cuidadoso ao longo de 9 meses, o que dizer de uma criança deficiente? Ela precisaria de mais atenção, mais cuidado, mais amor, mais proteção. E a ciência espírita vem a esse encalço, nos trazendo de que esse cuidado, para além do cérebro, é o tratamento do espírito, que depois que deixa o corpo, sai melhor para retornar a um novo corpo físico em condições de modelar uma estrutura física mais saudável. Alberto, há várias leis, tanto no sentido da defesa da vida, quanto para se tirar a vida, né? Eu gostaria de trazer o destaque de uma lei que tramita hoje, do Estatuto do Nascituro, justamente para dizer que aquele que está ainda em gestação é um cidadão. Porque hoje, nas leis atuais, o cidadão passa a existir juridicamente a partir do momento que ele nasce. Mas eu gostaria de perguntar a você a respeito dessa questão do aborto, se você concorda que é um tipo também de eugenia, né? Que infelizmente foi uma grande tragédia que a Europa e outros países, outros locais viveram. Com certeza, quando se olha para a vida humana e quer se definir mediante critérios que são critérios relativos, falece-se a abordagem e se inclina para uma atitude de eugenia, às vezes silenciosa, perigosa, que culmina sempre com crimes hediondos. Foi em função desse olhar de que há um humano e há um sub-humano, ou um não humano, que passa a ser coisificado, que nós, no século, por exemplo, XV, tratamos os indígenas como sub-humanos, ou como no século XIX, tratamos os negros, ou no século XX, como Adolf Hitler tratou os judeus. Então, esse olhar, ele está na contramão da embriogenia e da ciência que estuda a espiritualidade. Porque o ser humano é sempre humano. Quando um óvulo é fecundado pelo espermatozoide, forma-se o zigoto, o ovo. Ali, diria o pai da genética moderna, Jérôme Lejeune,
professor, doutor, titular da cadeira de citologia, de citogenética na França. Nós poderíamos dar uma carteira de identidade internacional para este ser que acabou de ser gerado e que é apenas o zigoto, apenas uma célula. Ele já é humano, porque não há possibilidade dele se transformar em humano no sequenciamento da sua existência. Por quê? Porque ele é humano, porque ele é total, ele vai se desenvolver até o fim, e ele é completo porque ele não vai precisar de mais nada de fora, a não ser a nutrição na interação com o organismo materno, para poder fazer o seu processo de desenvolvimento através da embriogênese. Logo, todo ser que está dentro do útero materno, ele é humano. E por isso o Estatuto do Nascituro é um passo extraordinário no campo do direito, de respeitabilidade ao direito à vida, que o nosso país deve empreender na nossa Casa Legislativa. Roberto, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas muito em breve nós falaremos no nosso próximo bloco a respeito do aborto de uma forma geral. E você que está nos assistindo, continue conosco. Olá, amigos. Eu estou aqui e gostaria de fazer para você, dar-lhes uma dica de leitura. E eu escolhi como obra para indicar o livro Esperança, que é um trabalho nosso e de minha companheira Joana Andrade e editado pela Federação Espírita do Estado de Goiás. E particularmente eu gosto muito dessa obra e vejo a importância dela dilatada nos dias atuais, porque é uma obra que fala a respeito da esperança e como construí-la dentro de nós. Algumas pessoas têm muita esperança, outras têm pouco, outras não têm absolutamente nada. E isso indica que esperança é algo que pode ser construído dentro de cada um de nós. E quem tem pouco pode vir a ter bastante. Mas para isso é necessário respeitar alguns passos, algumas diretrizes que a obra trabalha, nos ensinando como construir uma esperança sólida, como construir uma esperança que suporte aos embates da vida e nos permita passá-los com dignidade. Para conhecer esses passos, somente lendo a obra. Então fica aí a nossa indicação de leitura. O livro Esperança, da FEEGO, e fica desta forma a nossa gratidão e poder estar passando aos amigos esse trabalho. Até breve. E aí, você já pensou em passar um carnaval diferente? Para quem já vem, renova o convite. 34º Congresso Espírita de Goiás, em homenagem aos 150 anos da Gênese. Pode ser que você pense que é um livro estranho, desconhecido. Talvez você pense, eu não li, por que é que eu vou? Então venha, porque se você não leu, você vai conhecer a Gênese. E se você leu, você vai ver a visão de várias pessoas sobre isso. É o momento de refletir sobre as origens, para que a gente construa as pontes para o futuro. 34º Congresso Espírita de Goiás, em Goiânia, no Carnaval de 2018. Eu estarei aqui, conto com vocês. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço. A mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras, 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil.
Support Solution Informática. Oferece o que há de melhor em equipamentos de informática pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441 1277. Olá, retornamos com o programa Encontro Fraterno, hoje falando a respeito do tema do aborto com o nosso companheiro Alberto Almeida. Eu gostaria de saber, Alberto, na visão espírita, nós aprendemos que o aborto ele é permitido nas condições em que a mãe ou a criança estão em risco de vida. Eu gostaria de saber, então, e se essa mãe, mesmo sabendo que corre risco de vida, ela continuar com a gravidez? Qual é a visão espírita disso? Se ela o faz por amor ao feto, ao embrião, ao nascituro, é sacrifício, devotamento. Mesmo que ela vá à morte, ela é laureada com a própria consciência que por amor chegou a esse ponto de dedicação. Mas se ela deseja evadir-se da vida porque é uma oportunidade de morrer, a intencionalidade é o suicídio. Efetivamente, essa é a única circunstância quando a mãe corre risco de morte que é moral, do ponto de vista da visão espírita, admitir-se o processo do abortamento. Posto que a mãe, em algumas circunstâncias, entendo uma criança, por exemplo, sendo gestada no lugar fora do útero, por exemplo, uma trompa, ela não só não levará a gestação a termo, e se levá-la, poderá não só morrer a criança, porque a criança não vai se desenvolver na trompa, mas ela, a própria mãe, haverá de falecer. Então é necessário fazer a interrupção da gravidez. Mas cada vez mais, as outras alternativas que contraindicam uma gestação em curso, elas diminuem, porque às vezes coloca mais risco a mãe fazendo uma intervenção de abortamento do que com todo o equipamento médico, com a ciência médica e com toda a tecnologia. É melhor levar essa gestação a termo. Então, os abortamentos chamados terapêuticos ou abortos necessários, eles cada vez mais diminuem de frequência, muito embora ainda existam. E quando existir, é ético para a mãe se ela opta por ela, ou é também ético se ela, por amor, opta por correr o risco. Há inclusive um caso que foi noticiado muito na mídia, de uma mãe que teve morte cerebral e estava grávida de 2 filhos, e os médicos decidiram pela continuidade daquela gravidez, mantiveram a mãe nos aparelhos e os filhos nasceram saudáveis. Realmente um exemplo muito bonito de se ver, né, nos dias de hoje. Mas eu gostaria de saber de você, se você puder esclarecer aos nossos telespectadores a respeito do momento em que há essa conexão do espírito. Em que momento ela acontece? A despeito da questão que você levantou anterior, é muito interessante, porque a mãe cerebralmente está morta, então é considerada do ponto de vista médico uma vida irreversível, mas ainda assim os bebês se desenvolvem, mostrando de que a mulher ela tem a propriedade do seu corpo, mas o corpo do embrião e do feto não lhe pertence, é um outro corpo. Haja vista o exemplo citado. Haja vistas as cirurgias, onde se tira o bebê e se faz a cirurgia e depois se coloca dentro do ventre materno. Então, a fala hoje do movimento feminista, de uma ala, porque há vários movimentos feministas, de que a mulher é dona do seu próprio corpo e pode arbitrar pelo aborto, é uma fala absolutamente na contramão, porque ela é dona do seu próprio corpo e relativamente, mas não é dona do corpo da criança. E do seu corpo, relativamente, porque se ela quiser doar o coração, a lei não lhe permite, é crime. Fazer, por exemplo, uma doação de um órgão único, ela cometeria a eutanásia.
Então ela é dona do seu próprio corpo relativamente, do ponto de vista legal. Do ponto de vista espírita, ela é a administradora do seu corpo. Agora, o corpo da criança não lhe pertence, a despeito de estar interdependente com ela. Ela pode até arbitrar sobre o seu direito relativo sobre o seu corpo, que é um direito que ela tem de expressar-se assim, e é constitucional. Mas há um direito fundamental e essencial que se sobrepõe a ela, a esse direito da mãe sobre o seu próprio corpo, que é o direito à vida. Então, o direito à vida do embrião, ele é um direito essencial, fundamental, maior do que o direito relativo da mãe sobre o seu próprio corpo. Logo, do ponto de vista constitucional, também é inviável, não legal, inconstitucional colocar o direito da mãe sobre o direito da criança. No que tange a questão que você levantou, os espíritos assinalam, Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, na questão 344, em que momento a alma se une ao corpo? E os espíritos responderam, no momento da concepção, ela inicia esse processo e se conclui por ocasião do nascimento. Então, para nós espíritas, desde que há a fecundação, há vida. Ali começou o processo da reencarnação. Interromper a embriogênese, fazer o uso de hormônios para eliminar um feto que ali se estabelece na primeira, terceira, quarta semana, é crime de lesa natureza, porque está se interferindo na inviolabilidade à vida, que é um direito constitucional e divino assegurado a quem vem ao espírito que está reencarnando. E nós sabemos, inclusive, que o espírito, quando vai reencarnar numa determinada família, ele já começa a se aproximar dos pais, né? Para já ir trazendo uma conexão entre aqueles espíritos. Mas a gente vai fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho a respeito daqueles que eventualmente cometeram aborto. Qual a visão espírita a respeito dessas pessoas? Se você conhece alguém que está nessa situação, você vai poder aconselhá-lo. Participe conosco, continue nosso programa. Chegou-nos a pergunta sobre a morte. E Elzita está aqui para nos responder. Por quê? Será a morte a extinção da vida ou a vida continua? De que forma ela continua? Olha, vamos inicialmente conceituar o termo morte na visão espírita. Morte não é extinção. Morte é passagem. É o retorno do espírito à verdadeira vida, à vida espiritual. Já dizia Chico Xavier que morrer é como você dobrar a esquina. Você continua sendo você mesmo, deixando para trás uma visão antiga de coisas que você vivenciou e percebendo novas perspectivas e novas dimensões. Portanto, a morte, para a doutrina espírita, não existe como extinção de vida. É o retorno à nossa realidade espiritual. Poderíamos até dizer a morte é o renascimento do espírito na sua vida real. Porque quando o espírito renasce, ele tem uma programação a ser cumprida. E quando ele retorna através do fenômeno da morte, é o contato com a aferição desses valores. Isso é a morte, a vida que continua plena em todas as suas instâncias. Há o caso de uma criança que estava em estado terminal nos braços da mãe, sabendo que ia enfrentar a morte. E a criança pergunta: mãe, o que é morrer? E a mãe lhe diz assim: filha, é como se eu colocasse você num quarto e você, a hora que desperta, você está no outro quarto. Mas você nunca estará sozinha. Sempre haverá pessoas que amam você para lhe dar ajuda, cobertura e fazer companhia. Então, nós estamos agradecidos pela sua atenção e queremos deixar o nosso e-mail tiraduvidas@feego.org.br. Comunique-se conosco, havendo dúvidas, e que nós possamos atendê-la com o maior prazer. Criatura querida que nos assiste, muito obrigada.
Olá, amigos! Você que já conhece o projeto Fraternidade Sem Fronteiras, precisa saber que agora esse projeto está ampliando as suas atividades por uma questão emergencial. Depois de encontrar várias crianças em Madagascar em situações abaixo da linha da miséria, praticamente à beira da morte, o projeto foi forçado a se ampliar, a se reconstruir para atender a essas crianças em situação deplorável. E é por isso que nós contamos com você. Divulgue o projeto, se você ainda não fez a sua adesão, abrace essa ideia para que a gente possa, à semelhança do óbolo da viúva, com tão pouco, ajudar tanto crianças que precisam do nosso acolhimento, do nosso apoio, da nossa contribuição para sobreviverem. É assim, contamos com você. Por favor, abrace essa ideia. Fraternidade Sem Fronteiras. Eu abraço essa ideia. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço. A mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441-1277. Estamos de volta com o programa Encontro Fraterno, hoje falando a respeito do tema aborto. Eu gostaria de saber, Alberto, a respeito desse conjunto de leis que nós temos observado, sobretudo tramitando hoje através do Supremo Tribunal Federal, das decisões que vêm sendo tomadas no sentido de legalizar o aborto. Hoje é uma discussão muito forte a respeito da questão social relativa ao aborto, em que diz que muitas mães desencarnam realizando abortos clandestinos. E há também uma proposta que está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal a respeito da possibilidade de se abortar até 3 meses de gestação. Queria saber a sua opinião a respeito dessas questões. O aborto dito social, em que as mulheres morrem demasiadamente, na verdade é uma fala que esconde uma agenda oculta, é o interesse econômico pelo aborto.
há uma indústria do aborto que se beneficia economicamente de uma intervenção rápida e que, de alguma forma, capitaliza aqueles que operam na perspectiva do aborto e querem descriminalizá-lo com esse objetivo. Porque as mães grávidas hoje não têm acesso à saúde pública, elas não fazem uma gestação, um acompanhamento, um pré-natal, não têm acesso aos exames habituais, muito embora o SUS proclame isso, operacionalizado isso, não se vê isso efetivamente. Então imagine que o aborto também vai ter acesso, se a gravidez não tem. Então isso é uma fala que vem junto com a maquiagem de alguns dados que nos deixam bastante apreensivos, porque o que nós devemos legalizar e operacionalizar, legalizar não, já está legalizado, operacionalizar as políticas públicas, dar à mulher o direito de ser mulher, de planejar o seu filho, de evitar a gravidez, de, se quiser ser mãe, sê-lo com apoio efetivamente de políticas públicas que lhe assegure a maternidade. No que tange aquilo que percorre hoje nas casas de lei, que são medidas indiretas, aliás, no Supremo, medidas indiretas para tentar legalizar o aborto, já que a legalização é feita pelo Legislativo e não pelo Judiciário, é preocupante, porque agora mesmo o ministro Barroso do Supremo fez uma fala dentro do arrazoado no seu voto vista, fazendo menção para fazer o seu voto de que até 3 meses ele não considera crime, não considera, portanto, nenhuma lesão à inviolabilidade à vida. O que causou um desconforto no Legislativo, porque isso é uma fala de legislador, não é uma fala de alguém que está fazendo um julgamento. E isso é preocupante. Efetivamente é preocupante porque com 3 meses, aliás, com 3 semanas, você já tem um coração que bate 75 vezes por minuto. Com 8 semanas, você tem o ser completamente formado. Com 3 meses, mencionado pelo ministro, nós temos um ser que tem 3 centímetros, mais de 3 centímetros. E ele está já agora na sua organogênese, ele já fez todo o processo embriológico, ele vai apenas desenvolver e maturar. É um olhar coisificador do ser humano. O ser humano, ele passa, segundo o ministro, se for levar a efeito o que ele diz, e se os legisladores considerarem isso, ele passa a ser humano exatamente no dia seguinte. O que difere no dia seguinte para o dia anterior? Qual é o critério que a gente usa para dizer que um fulano não é humano num dia e no outro dia, quando ele completa 3 meses, ele passa a ser humano? Isso é absolutamente destituído de fundamentação científica e é um olhar materialista, coisificador, cerebrocêntrico e absolutamente usurpador da dignidade, da proteção que deve merecer o ser humano enquanto nascituro, enquanto direito à sua vida que deve ser inviolável. Aliás, o direito à vida, conforme a Constituição estabelece no artigo 60, inciso 3, inciso 4, parágrafo 4, de que nada se poderia aprovar que pudesse conspirar, enquanto cláusula pétrea, ao direito da inviolabilidade à vida, e esse me parece aí um processo inconstitucional. Mas isso não é questão nossa. Para o Espiritismo, no entanto, isso representa sempre um crime, em qualquer tempo da gravidez. Chegaremos a um ponto, como chega nos Estados Unidos, que se aplica substâncias para imobilizar o feto, para minorar a dor, para depois promover o aborto, porque lá se faz o aborto até com 5 meses. E com 5 meses e meio, já tem criança que nasceu e sobreviveu, documentado cientificamente. Já 2 crianças nessa circunstância. Mas mata-se nos Estados Unidos, fazendo introdução salina e depois tirando a criança. Estabelece os analgésicos. Mas por quê? Porque o ser tem dor. Então, nós estamos na contramão. Estamos à semelhança de Esparta, que eliminava todos os deficientes, mas não gerou para a humanidade um geômetra, um poeta, um filósofo, um esteta. Nós precisamos imitar Atenas e deixar essa visão organicista, materialista, mecanicista, que verticaliza o belo e estético, de lado e podermos olhar o ser humano, o diferente, como parte da nossa história, companheiro de viagem e que merece ter o direito que tivemos de sair do ventre materno e estarmos aqui conversando. Aliás, estamos aqui porque nossa mãe nos concedeu essa oportunidade, né? Eu gostaria de verificar a possibilidade, a perspectiva do espírito. Como que fica esse espírito que
passa a ser rejeitado, né, que passa a sofrer as consequências do aborto, como esse espírito pode se reabilitar também para retornar em uma outra existência? Se ele ama, ele perdoa os aborteiros e a mãe, e o pai. Se não ama, ele se volta contra e cobra. E a mãe que abortou, esta sim. E aqui eu quero me dirigir a você que cometeu o aborto, ou que ajudou alguém, ou que chancelou o cuidado e a atenção, porque o Espiritismo, sendo uma doutrina de educação e de recuperação e de consolo e de esclarecimento e de iluminação, nos enseja a pensar de que quando cometemos um delito e damos-nos conta disso, mais cedo ou mais tarde, nós somos chamados a nos recuperar. De que você se acompliciou com o aborto de algum modo, não estagie no remorso. Não fique repisando nisso e contando a idade do bebê, quanto ele teria hoje se fosse seu filho. Saia dessa instância de culpabilidade tóxica e vá ao encontro de outras crianças, de outras pessoas que precisam de vida. Cuide de alguém que está em regime de abandono. Apoie uma mãe solteira. Participe do Brasil Sem Aborto, esse movimento extraordinário pró-vida. E de tanto amar, você com amor cobre a multidão dos erros. E você será fileira junto conosco para enaltecer a vida, porque a vida, ela mais cedo ou mais tarde, deve ser reconhecida por aqueles que a honraram ou para aqueles que tropeçaram, mas que são capazes de voltar ao ponto inicial ou a um ponto de reflexão e recomeçar uma atitude de louvor à vida, enaltecendo-a, protegendo-a em qualquer circunstância. Alberto, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação, um tema realmente muito relevante e que suscita ainda muitas discussões, mas sem dúvida um tema que nós precisamos dentro do movimento espírita ainda estudarmos e trabalharmos. Eu quero a sua mensagem final. A minha mensagem é de vida a você. Arregace as mangas e avance na direção da proteção à vida. A vida, ela vem antes e depois do cérebro e cinge-se também no corpo, coabitando com o cérebro, bem ou mal formado. Em qualquer circunstância, seja um pró-vida. Associe-se aos movimentos que defendem a vida. Pleiteie perante aqueles que vão representar você no legislativo para que abominem e excluam qualquer possibilidade de mais uma salvaguarda para poder descriminalizar o aborto. E cerre fileiras para que o Estatuto do Nascituro possa se concretizar na nossa Constituição, nas nossas leis, em sintonia com a Constituição, como sendo um espaço de reconhecimento da vida, do qual todos nós devemos nos investir num tempo de guerra, de morticínio e de desprezo pela vida em todos os sentidos que hoje nós vemos no mundo. Seja um pró-vida. E você que gostou desse programa, acesse o site da Federação Espírita do Estado de Goiás e acompanhe outros programas. Até a próxima. Onde queres ir, voando com vontade para além de mim. Vais além e o teu desejo é seguir bem mais, sondando outras esferas onde existe paz. Num bailado entre astros mil, banhar-se em luz etérea de outros sóis, ouvir na alma o som de outras canções e depois retornar, despertar e amanhecer.
Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática à pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441-1277. E você assiste agora no programa Momento Espírita mais um quadro que fala sobre arte e espiritismo. E é uma grande parceria entre o programa Momento Espírita e a TV Mundo Maior. Assista então agora o musical Mundo Maior. Do sol viajando azul, aquecer, dourar as folhas, corpos, luzes indo espaço azul, levando ao azul suas frases. Os lírios lá dos campos liberam aroma. Vem no vento e o vento vem via azul. Quando os homens não cuidarem mais da guerra, verão em seus dedos auréola azul. Leve
é o céu, na terra do seu céu tens o céu azul. Liberam a alma, vem no vento e o vento vem via azul. Quando os homens não cuidarem mais da guerra, verão em seus dedos a auréola azul. Os amigos espirituais têm nos dito que nós cantamos o azul pelo fato de que a terra, uma simbologia do verde, onde a natureza vasta, é rica, não há mais um lugar onde o homem não tenha conquistado. Mas o azul não. O azul como simbologia do infinito, do grande universo, é uma grande escalada do espírito e todos nós estamos em direção a esse azul. Portanto, a música Terra Azul é um estímulo a todos nós, espíritos imortais, adquirirmos essas regiões mais belas, mais suaves, divinas, nos tornando divinos para habitarmos essas regiões azuis, no sentido de elevação. Por isso nós cantamos o azul e a Terra Azul, música, quer dizer exatamente isso. Terra é azul, quando os lírios... Amigo telespectador, agradeço a sua atenção e lembro que este programa vai ao ar pela TV Universitária Canal 7 todas as sextas-feiras, às 15 horas e às 20 horas, como também aos sábados às 0 hora e às 10 horas. Saiba também que os nossos programas podem ser acessados pela internet através do YouTube. Basta você colocar Programa Momento Espírita Tupã e você poderá assistir a todos os programas que já foram ao ar. Bem, chegamos ao final do programa. Desejo a você um ótimo fim de semana, com muita luz, muita paz, muitas bênçãos em seu lar. Que Deus o abençoe e o proteja, como também a todos os seus familiares. Receba o meu abraço e até o nosso próximo programa. Ouça pela Rádio Tupã AM 1130 kHz todos os domingos, das 12 às 12 horas e 50 minutos, o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, esperança e amor. Programa Momento Espírita, todos os domingos ao meio-dia, na Rádio Tupã AM.
Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, Ferro e Aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática à pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441 1277.